Bom dia, graça e paz, irmãs queridas. Mais uma vez nos encontramos para partilhar reflexões sobre a Palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Atos 20, de 7 a 12, que fala sobre o Eutico, que era um rapaz, um adolescente que estava assistindo a pregação de Paulo. Quero convidá-las a pensar comigo um outro olhar. Normalmente esse texto é usado para falar sobre os jovens, mas hoje eu quero trazer uma palavra diferente. O apóstolo Paulo chegou a Troade depois de 5 dias de viagem vindo de Filipos. Ali ele ficou uma semana. No primeiro dia da semana, os crentes da cidade se reuniram para ouvir o apóstolo Paulo. Nessa reunião, o apóstolo fez um longo discurso até a meia-noite. E é no meio dessa reunião, por causa da extensa pregação de Paulo, e talvez por causa do calor e do ar viciado produzido pelas muitas luzes das candeias, que o jovem Eutico caiu no sono enquanto está sentado em uma janela no 3º andar, cai na rua e morre. O que aprendemos com isso? Estamos vivendo um tempo diferente e muitas pessoas estão chegando à exaustão emocional em função desse prolongado isolamento social. Muitas pessoas estão em crise. Os psicólogos afirmam que muitos adolescentes e crianças estão em sofrimento por não conviverem com seus amigos e colegas. Os idosos nem se fala, distanciados dos seus filhos e netos. E os demais, ansiosos diante da insegurança de seus empregos e do futuro das suas vidas. Sem falar naqueles e naquelas que têm perdido seus familiares para a Covid-19. Estamos vivendo tempos de crise e vemos nesse texto que onde se manifestou a crise e o problema, a morte, também se manifestou a bênção e a restauração da vida. Para que isso acontecesse, foi necessário, é importante observarmos 3 atitudes de Paulo. Primeiro, nós vimos que Paulo para tudo e dá atenção ao outro. A palavra usada, a palavra grega é prosoké, que também é a mesma palavra que é a tônica do ministério de Jesus, ou seja, viver um ministério de atenção ao outro e à outra. A segunda coisa que Paulo fez foi descer do seu lugar alto e ir ao encontro da necessidade do outro. Paulo desceu, foi lá na rua, porque o menino caiu lá na rua, do 3º andar. E o texto diz que ele desceu e que ele se inclinou sobre ele, que ele o abraçou e transmitiu o calor do seu corpo. Nós somos igreja, somos o corpo de Cristo e nós precisamos, sim, sair dos nossos lugares seguros, dos nossos lugares altos e ir ao encontro da necessidade dos outros. Talvez ir através de um telefonema, se você não pode sair de casa, ir através de enviar algo, um bolo, uma palavra amiga, enfim, precisamos sair da nossa comodidade e ir e transmitir calor ao outro e à outra. A terceira coisa que Paulo fez foi demonstrar empatia e solidariedade quando alguém cai. Quantas vezes nas nossas comunidades, nas nossas famílias, alguém cai? E como nós temos reagido com julgamento? Nós vemos que Paulo não disse, poxa menino, mas o que você foi fazer na janela, ao invés de prestar atenção no sermão? Não, ele não julga. Nós precisamos também acolher quem cai, sem julgamento, demonstrar empatia,
solidariedade, amor. E nunca desistir daqueles e daquelas que parecem mortos. Embora o texto diz que Eutico estava morto, sim. Nós precisamos estar atentos e atentas aos que estão em perigo. Talvez pudéssemos pensar, será que a igreja não viu que esse menino estava na janela? Mas quantas vezes nós também não vemos aqueles que estão nos nossos lares ou nas nossas comunidades em um risco iminente de cair e nós não percebemos? Então, que nós possamos meditar nisso e pensar como podemos fazer da nossa oração ação em favor do outro e da outra. E o texto finaliza contando que Paulo, depois disso, alguém ficou cuidando do menino e ele retornou ao seu ensinamento, à sua pregação, foi feita a ceia e ele ficou até a madrugada, até clarear o dia, ensinando, pregando e depois partiu. E o texto termina dizendo que todos sentiram-se grandemente confortados. Que nós possamos, nesses tempos difíceis, ser uma palavra, um ombro amigo, um ouvido que escuta, para que as pessoas que estão em sofrimento, que estão inseguras, que estão em perigo, possam sentir-se grandemente confortados pelo amor de Jesus em nós e através de nós. Que Deus nos abençoe.